Meu sogro chamou eu e meu filho de inúteis na frente de toda a família. Preferi o silêncio. Mas quando ele falou de sucesso profissional, contei a verdade. E ele não teve coragem de dizer mais nada. Era domingo, 11 da manhã, e eu já sentia aquele aperto no estômago que sempre vinha antes de visitar a casa dos meus sogros. Minha esposa Renata ajeitava o cabelo do nosso filho Gabriel no banco de trás, enquanto eu estacionava na frente daquela casa enorme, com jardim impecável e portão de ferro trabalhado. Gabriel tinha 8 anos e segurava sua pasta de desenhos com força, como se aquilo fosse um escudo. "Pai, eu preciso mesmo ir?" Ele perguntou baixinho. "Precisa sim, meu filho. É família", respondi, mas nem eu acreditava muito naquilo. Renata me lançou aquele olhar que eu já conhecia bem. Era um misto de súplica e aviso. "Por favor, não arrume confusão hoje." Eu apenas assenti com a cabeça. A porta se abriu antes mesmo de batermos. Minha sogra Marisa apareceu com um sorriso forçado, daqueles que não chegam aos olhos. "Chegaram! Estamos esperando vocês. O almoço já está quase pronto." A sala estava cheia. Meu cunhado Ricardo com a esposa Patrícia e seus 2 filhos adolescentes. A cunhada Fernanda com o marido dela, aquele tal de Maurício que tinha uma loja de materiais de construção e não perdia uma chance de contar vantagem. E claro, o patriarca. Meu sogro Osvaldo, sentado na poltrona principal como um rei no trono, com aquela postura ereta de quem sempre se achou melhor que todo mundo. "Olha quem resolveu aparecer", disse Osvaldo, sem sequer levantar para cumprimentar. Achei que tinham esquecido que domingo é dia de família. "Boa tarde, Osvaldo", cumprimentei mantendo a educação. "Vô!" Gabriel correu até ele, sempre tentando conquistar um carinho que nunca vinha. "E aí, garoto? Trouxe esses desenhinhos de novo? Quando é que você vai fazer algo útil, hein?" Osvaldo bagunçou o cabelo do menino com desdém. Vi meu filho encolher os ombros e voltar para perto de mim. Cerrei os punhos dentro dos bolsos da calça. Renata já estava na cozinha ajudando a mãe, estratégia dela para evitar o clima pesado da sala. Ricardo estava contando das obras da nova filial. Maurício disse, enchendo o peito: "Agora tem 3 lojas. Isso sim é visão de negócio." "Exatamente." Osvaldo concordou, me olhando de cima a baixo. "Homem de verdade constrói império. Não fica esperando o salário cair na conta." Respirei fundo. Aquele ia ser um almoço longo. Sentamos à mesa e o cheiro da comida caseira não conseguia disfarçar a tensão no ar. Marisa trouxe as travessas com arroz, feijão, farofa e picanha. Gabriel sentou ao meu lado, quieto demais para uma criança de 8 anos. Renata ficou na ponta oposta, longe de mim, como se quisesse evitar qualquer centelha que pudesse virar incêndio. "Então, como andam as coisas no seu emprego?" Osvaldo perguntou, mas o tom não era de interesse genuíno. Era aquela curiosidade maldosa de quem já tinha a crítica pronta. "Tudo bem, trabalho está estável", respondi, servindo comida no prato do Gabriel. "Estável." Osvaldo repetiu a palavra com escárnio. Essa geração adora essa palavra. Estável, zona de conforto, mediocridade. Ricardo soltou uma risada abafada. Patrícia cutucou o marido com o cotovelo, mas ele fingiu não perceber. "Pai, vamos comer em paz?" Renata tentou intervir. "Estou só conversando, filha. Ou agora não posso mais dar minha opinião na minha própria casa." Osvaldo levantou a voz. "Olha só para vocês 2 ali." Ele apontou o garfo na minha direção e depois para Gabriel. "Pai e filho, acomodados, inúteis. Um não tem coragem de arriscar na vida. O outro passa o dia desenhando em vez de jogar bola, fazer esporte, virar homem de verdade." Senti meu sangue ferver. Gabriel largou o garfo no prato e abaixou a cabeça. Vi uma lágrima escorrer no rosto do meu filho e aquilo me partiu ao meio. "Osvaldo, pelo amor de Deus!" Marisa protestou. "O quê? Alguém precisa falar as verdades nessa família." Ele continuou, mastigando a carne com arrogância. "Ricardo aqui tem 3 lojas. Maurício construiu o negócio do zero. E o marido da minha filha? Um simples analista que vai morrer na mesma posição que está hoje." "Isso é desrespeitoso", murmurei entre dentes. "Desrespeitoso é um homem não ter ambição." Ele rebateu. "Desrespeitoso é criar um filho mole, sem personalidade."
Inútil. Renata me olhou suplicante. Seus olhos diziam: por favor, não reage. Deixa pra lá. Os cunhados desviavam o olhar para os próprios pratos, fingindo não estar presenciando aquilo. Gabriel enxugou as lágrimas rapidamente, envergonhado. Eu respirei fundo. Minha mão tremia segurando o copo de água. Todas as células do meu corpo gritavam para eu levantar e responder na mesma moeda. Mas não. Não ali. Não naquele momento. Coloquei o copo sobre a mesa com cuidado. Cortei um pedaço de carne. Mastiguei devagar. E não disse absolutamente nada. O silêncio era minha arma naquele instante. Cada garfada que eu levava à boca parecia pesar 1 tonelada. Mastigava devagar, mecanicamente, enquanto a raiva percorria cada veia do meu corpo. Gabriel mexia na comida sem comer de verdade, empurrando o arroz de um lado para o outro do prato. Aquilo me doía mais do que qualquer ofensa dirigida a mim. Renata, essa picanha está uma delícia. Patrícia tentou quebrar o gelo constrangedor. Foi a mãe quem fez. Eu só ajudei. Minha esposa respondeu com a voz embargada. Osvaldo limpou a boca no guardanapo e se recostou na cadeira, satisfeito consigo mesmo. Ele tinha conseguido o que queria. Me humilhar na frente de todos. Agora esperava minha reação explosiva, o escândalo que justificaria tudo o que ele dizia sobre mim. Sabe o que é engraçado? Ele recomeçou. Porque aparentemente uma ofensa não era suficiente. Hoje em dia todo mundo aceita desaforo. Ninguém tem mais brio. Homem de verdade bate o pé e impõe respeito. Osvaldo, chega. Marisa pediu, mas sem firmeza na voz. Deixa eu falar, mulher. Estou ensinando algo importante aqui. Ele continuou, olhando diretamente para mim. Quando alguém te desrespeita, você revida. Mas tem gente que nasceu sem espinha dorsal mesmo. Pensei no meu pai. Ele era eletricista, trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde, voltava para casa sujo de graxa e cansado. Mas sempre teve tempo para brincar comigo. Sempre me ensinou que dignidade não se mede por dinheiro. Que homem de verdade não precisa gritar para ser respeitado. Gabriel, termina de comer, sussurrei para meu filho. Não estou com fome, pai. Ele respondeu baixinho, com a voz quebrada. Tenta comer um pouco, filho. Ricardo pigarreou e começou a falar sobre futebol, numa tentativa patética de mudar de assunto. Maurício entrou na conversa, mas era visível o desconforto no rosto dele. Fernanda mexia no celular embaixo da mesa, fingindo não estar ali. Osvaldo me observava com aquele sorriso de canto de boca. Ele queria me ver perder a cabeça. Queria que eu gritasse, batesse na mesa, desse o show que provaria sua teoria sobre mim. Mas eu não ia dar esse gostinho a ele. Continuei comendo. Cada mordida era um ato de resistência. Cada segundo de silêncio era uma vitória minha. Gabriel encostou a cabeça no meu ombro discretamente, buscando conforto. Está tudo bem, sussurrei só para ele ouvir. Mas por dentro, eu sabia que aquele silêncio tinha prazo de validade. E quando chegasse a hora certa, ele ia se arrepender de cada palavra. Após a sobremesa, que foi um pudim que eu mal conseguia engolir, todos se moveram para a sala. Os homens ocuparam os sofás enquanto as mulheres recolhiam a mesa. Gabriel foi para o canto com seus desenhos, isolado das outras crianças que jogavam videogame. Eu me sentei numa poltrona afastada, tentando me acalmar. Café? Marisa ofereceu, passando as xícaras. Aceito, obrigado, respondi. Osvaldo acendeu um charuto, aquele cheiro forte tomando conta do ambiente. Ele soltou a fumaça lentamente, teatral, como se cada gesto dele merecesse plateia. Vocês sabem como era nos meus tempos? Começou. E eu já sabia que vinha discurso. Nos anos 80, 90, a gente construía do nada. Não tinha essa moleza de home office, benefício, 14º salário. Verdade, sogro. Hoje está tudo muito fácil. Maurício puxou o saco. Fácil, e mesmo assim a molecada não aproveita. Osvaldo continuou. Eu comecei vendendo peça de carro no porta-malas do Fusca. Sol quente, chuva, não importava. 10 anos depois, tinha minha empresa montada. Isso é ter fibra. Ricardo balançou a cabeça, concordando. Fernanda entrou na sala, trazendo mais café. Sentou-se ao lado do marido. Os jovens de hoje não têm essa garra. Osvaldo soltou mais fumaça. Querem carteira assinada, querem segurança.
Trabalhar em firma dos outros, recebendo ordens, sem autonomia nenhuma. Ele fez uma pausa dramática e virou o rosto na minha direção. Isso é coisa de quem não tem capacidade de comandar a própria vida. Senti o golpe. Ele não estava mais falando de forma genérica. Estava falando diretamente de mim. E você, genro? Pretende ser empregado a vida inteira? Ou um dia ainda vai ter coragem de fazer algo maior? Renata entrou na sala naquele momento exato. Pai, o marido da sua filha tem uma carreira sólida. Ele é respeitado no trabalho dele. Respeitado. Osvaldo riu com desdém. Todo empregado certinho é respeitado. Isso não é mérito, é obrigação. Estou falando de sucesso profissional de verdade, de construir patrimônio, de ser dono, não empregado. Maurício e Ricardo trocaram olhares. Até eles estavam achando que Osvaldo tinha passado dos limites. Tem gente que nasceu para obedecer. Osvaldo cravou a última farpa. E tem gente que nasceu para mandar. É a lei da natureza. Foi naquele instante que algo se rompeu dentro de mim. Não era mais sobre aguentar ofensa. Era sobre justiça, sobre verdade. Olhei para Renata e vi no rosto dela aquele misto de vergonha e impotência. Levantei da poltrona devagar. Posso falar agora? Minha voz saiu firme, sem raiva aparente. Osvaldo deu um sorriso vitorioso. Claro, genro. A casa é sua. Fiquei de pé no centro da sala. Todos os olhares convergiram para mim. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o relógio de parede marcando os segundos. Gabriel largou os lápis de cor e me observou com aqueles olhos grandes, assustados. Renata segurou a xícara de café com as duas mãos, os nós dos dedos brancos de tanta força. Osvaldo, o senhor falou muito sobre sucesso profissional hoje. Comecei mantendo o tom calmo. Sobre construir império, sobre ter fibra, sobre a diferença entre patrões e empregados. Falei, e mantenho cada palavra. Ele cruzou os braços, confiante. Então acho justo esclarecer algumas coisas. Dei 2 passos em direção ao sofá onde ele estava. Principalmente porque o senhor usou essas conquistas para me chamar de inútil na frente da minha família. Se a carapuça serviu... Ele deu de ombros. Pai, pelo amor de Deus... Renata se levantou, a voz trêmula. Olhei para minha esposa, e algo no meu rosto deve ter comunicado que não havia mais volta. Não era raiva descontrolada, era determinação. Ela entendeu, e mesmo aflita, permaneceu quieta. Durante todos esses anos eu mantive certas informações guardadas por respeito a Renata. Continuei. Mas respeito tem limite, e esse limite foi ultrapassado hoje quando o senhor ofendeu meu filho. Osvaldo franziu a testa. Pela primeira vez, percebi uma fagulha de incerteza naqueles olhos arrogantes. Do que você está falando? Ele perguntou, tentando manter a pose. Estou falando sobre o que eu realmente faço no meu emprego. Respirei fundo. O senhor sabe onde eu trabalho, Osvaldo? Sei. Numa empresa qualquer de contabilidade. Não exatamente. Corrigi. Trabalho na auditoria financeira da holding, que comprou sua antiga empresa há 3 anos. A Ferreira e Associados. Vi a cor sumir do rosto dele. Marisa deixou escapar um suspiro abafado. Ricardo se inclinou para a frente no sofá, atento. E sabe qual é minha função específica? Continuei. Revisar documentações históricas de empresas adquiridas, analisar balanços antigos, verificar conformidade fiscal e trabalhista de períodos anteriores à compra. Osvaldo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ou seja, eu tive acesso completo a todos os arquivos da sua gestão. Deixei a frase no ar. Absolutamente todos. Renata levou a mão à boca. Fernanda arregalou os olhos. Maurício olhou para o sogro esperando alguma reação. Gabriel não entendia o que estava acontecendo, mas percebia que algo importante se desenrolava. Agora o senhor ainda quer falar sobre sucesso profissional? Perguntei. E pela primeira vez naquele dia, Osvaldo não teve resposta pronta. Osvaldo tentou se recompor, ajeitando a postura no sofá, mas eu vi o pânico começando a tomar conta dele. Suas mãos tremiam levemente enquanto apagava o charuto no cinzeiro. Você não tem ideia do que está falando, ele murmurou, a voz falhando. Tenho sim, e muito bem documentada, respondi. Quando a holding comprou sua empresa, meu departamento foi responsável por fazer a auditoria completa dos últimos 15 anos. Sabe o que encontramos, Osvaldo?
Isso é invasão de privacidade. Ele se exaltou, mas a voz saía fraca. É meu trabalho, corrigi. E descobrimos coisas bem interessantes sobre como o senhor construiu esse tal império que tanto gosta de mencionar. Ricardo se levantou. Espera aí, o que você está querendo dizer? Estou dizendo que entre 1992 e 2005, a empresa do seu pai sonegou mais de R$ 800 mil em impostos. Comecei a enumerar. Notas fiscais frias, empresas fantasmas como fornecedoras, subfaturamento sistemático. Isso é mentira. Osvaldo tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Também encontramos 23 processos trabalhistas que foram abafados com acordos fora dos autos. Continuei, implacável. Funcionários que trabalharam anos sem carteira assinada. Gente que foi demitida sem receber direitos e aceitou migalhas porque precisava. Marisa começou a chorar baixinho. Fernanda abraçou a mãe, em choque. Tem mais. Não parei. 3 contratos milionários com a prefeitura entre 98 e 2001. Todos superfaturados. Todos conseguidos através de propina documentada em planilhas paralelas que vocês acharam que tinham destruído. Meu Deus, Renata sussurrou. O sucesso que ele construiu não veio de trabalho duro. Olhei ao redor da sala. Veio de roubar impostos, explorar trabalhadores e comprar contratos públicos. Cada tijolo dessa casa foi pago com dinheiro sujo. Você vai pagar por isso! Osvaldo finalmente explodiu. Vou processar você e aquela empresa por difamação. Pode processar. Mantive a calma. Só que tudo que falei está arquivado. A holding não denunciou porque os crimes eram anteriores à compra e já prescreveram. Mas os documentos existem. As provas existem. Maurício estava pálido. Ricardo olhava para o pai como se o visse pela primeira vez. Durante 3 anos eu soube de tudo isso, concluí. E calei a boca por amor a Renata. Engoli suas ofensas, suas humilhações, seus olhares de superioridade. Mas hoje o senhor cruzou a linha quando chamou meu filho de inútil. Osvaldo afundou no sofá, destruído. Não tinha mais palavras. Não tinha mais defesa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Decidi continuar porque agora não havia mais volta. A verdade precisava vir à tona por completo. Sabe o que mais me impressionou nos documentos? Caminhei lentamente pela sala. A quantidade de vidas que foram destruídas para construir esse tal sucesso que o senhor tanto se orgulha. Chega! Osvaldo tentou me interromper, mas sua voz saía fraca, derrotada. Não, ainda não chega. Fui implacável. Seu Ademir, lembra dele? O gerente de produção que trabalhou 18 anos na empresa? Marisa soluçou mais alto. Ela se lembrava. Ele foi demitido 3 meses antes de completar 20 anos, justamente para não ter direito à estabilidade e benefícios maiores. Aceitou 15 mil reais de acerto quando tinha direito a mais de 50. Morreu 2 anos depois de infarto sem conseguir outro emprego. Para com isso! Fernanda gritou. Para de destruir nossa família! Eu não estou destruindo nada. Virei para ela. Só estou contando a verdade que foi escondida por décadas. A empresa quase faliu 3 vezes. Não por causa do mercado, mas por má gestão e desvios constantes. Ricardo se levantou, o rosto vermelho. Você tem provas disso tudo ou está só inventando para se vingar? Tenho cada documento digitalizado e catalogado, respondi. Cada nota fria, cada recibo falso, cada planilha paralela. Quer que eu traga numa pendrive no próximo domingo? Ele voltou a sentar sem resposta. A verdade é que vocês viveram a vida inteira às custas de dinheiro roubado, continuei. As viagens para a Disney, os carros importados, essa casa, tudo foi pago com recursos desviados e funcionários explorados. Isso não é verdade! Osvaldo finalmente conseguiu falar, mas sem convicção. Eu construí minha empresa com honestidade. Honestidade? Dei uma risada amarga. Existe uma pasta inteira só de pagamentos a fiscais da Receita. Valores entre 2 e 5 mil reais, sempre em espécie, sempre sem recibo. Chamavam de taxa de manutenção nos registros internos. Maurício olhava para o chão, claramente desconfortável. Patrícia segurava a mão de Ricardo, que tremia. E o pior de tudo? Me aproximei de Osvaldo. O senhor teve a audácia de me chamar de inútil, de dizer que sou acomodado, que não tenho fibra, sendo que tudo que o senhor tem veio de mentira, roubo e exploração.
Eu trabalhei muito. Ele tentou se defender, a voz embargada. Trabalhou sim, trabalhando em esquemas ilegais, trabalhando para enganar o fisco, trabalhando para roubar direitos de pessoas simples que confiavam no Senhor. Osvaldo baixou a cabeça completamente. Suas mãos cobriam o rosto, era a imagem da derrota absoluta. Osvaldo permanecia com o rosto entre as mãos. O homem que há poucos minutos falava com arrogância sobre sucesso e fibra, agora parecia ter envelhecido 10 anos. Seus ombros estavam curvados, derrotados. Ele tentou erguer a cabeça para me encarar, mas não conseguiu sustentar o olhar. Eu fiz o que era necessário na época. Ele balbuciou, a voz quase inaudível. Necessário? Repeti. Roubar era necessário? Explorar pessoas era necessário? Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente. Nenhuma palavra saía. Era como assistir um castelo de cartas desmoronando. Ricardo olhava para o pai esperando alguma defesa, alguma explicação que justificasse tudo, mas nada vinha. Fala alguma coisa, pai, Ricardo implorou. Diz que isso não é verdade. Osvaldo apenas balançou a cabeça negativamente, os olhos marejados. Não tinha como negar. Não tinha argumentos. Não tinha defesa. Todos esses anos, Marisa falou pela primeira vez desde que comecei, a voz quebrada. Eu sabia que algo não estava certo. As reuniões escondidas, o dinheiro em espécie, aquelas viagens repentinas. Você sabia? Fernanda se virou para a mãe, incrédula. Eu suspeitava. Marisa enxugou as lágrimas. Mas nunca quis encarar a verdade. Preferi fingir que estava tudo bem. Osvaldo finalmente conseguiu articular algumas palavras. Foi tudo por vocês, para dar uma vida boa para a família. Não joga isso nas nossas costas. Ricardo se exaltou. Ninguém pediu para você roubar em nosso nome. Eu tentei. Eu só queria. Osvaldo gaguejava, procurando desculpas que não existiam. Queria o quê? O confrontei. Ser admirado? Ser respeitado? Ser visto como o grande empresário de sucesso? Ele não respondeu. Apenas olhou para o chão, completamente destroçado. Durante anos, o senhor construiu essa imagem de homem vencedor, de exemplo a ser seguido. Continuei. Usou essa falsa moral para julgar todo mundo, para humilhar quem não tinha o mesmo patrimônio, para se sentir superior. Gabriel veio até mim e segurou minha mão. Olhei para baixo e vi meu filho me encarando com uma mistura de confusão e orgulho. Ele não entendia todos os detalhes, mas compreendia que eu estava defendendo nossa dignidade. E hoje, quando o senhor teve a chance de ser um avô decente, preferiu chamar seu neto de inútil. Minha voz saiu mais dura. Um menino de 8 anos que só queria um pouco de carinho. Osvaldo ergueu os olhos para Gabriel por um segundo e logo desviou, incapaz de encarar o próprio neto. A vergonha estava estampada em cada ruga do seu rosto. Maurício pigarreou. Acho melhor a gente ir embora. Deixar vocês resolverem isso em família. Ninguém o impediu. O silêncio de Osvaldo dizia tudo. Os dias seguintes foram estranhos. Renata ficou em silêncio durante toda a viagem de volta para casa naquele domingo. À noite, depois de colocar Gabriel para dormir, ela finalmente falou comigo na cozinha. Você sabia de tudo isso há 3 anos e nunca me contou? A voz dela era uma mistura de mágoa e alívio. Achei que proteger você era mais importante, respondi. Mas quando ele atacou nosso filho, não deu mais. Ela chorou no meu ombro por quase 1 hora. Não eram lágrimas de raiva, mas de libertação, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado das costas dela. Nos dias seguintes, minha sogra ligou algumas vezes. Contou que Osvaldo não saía do quarto, mal comia, não falava com ninguém. Dizia que ele tinha vergonha de encarar qualquer pessoa. Ricardo e Fernanda começaram a fazer perguntas sobre herança, sobre a origem real do patrimônio da família. As rachaduras que eu havia aberto se transformaram em abismos. Ele perguntou se você vai denunciar. Marisa disse numa das ligações. Não vou, respondi. Os crimes prescreveram, mas ele vai ter que viver com o peso da verdade agora. Gabriel voltou a sorrir em casa. Uma noite, enquanto desenhava na mesa da sala, ele me perguntou. Pai, o que você falou para o vovô naquele dia? Sentei ao lado dele. Falei que dignidade vale mais que dinheiro, filho. Que ser honesto é mais importante que ser rico.
O vovô é desonesto? Foi, no passado. Mas agora ele sabe que todos descobriram. Expliquei com cuidado. E isso é uma coisa que ele vai carregar para sempre. Você não tem medo dele, né, pai? Não, meu filho. Não tenho. 2 semanas depois, fomos jantar na casa de Marisa. Era aniversário dela, e ela insistiu que fôssemos. Osvaldo estava na sala quando chegamos. Ao me ver, ele se levantou rapidamente e saiu para o quintal. Não trocamos uma palavra sequer. Ele não teve coragem. Durante toda a noite, ele evitou meu olhar. Quando Gabriel se aproximou dele para mostrar um desenho, Osvaldo simplesmente acenou com a cabeça e se afastou. O homem arrogante tinha desaparecido. No lugar, restava apenas alguém que sabia que sua máscara tinha caído definitivamente. Na volta para casa, abracei Renata e Gabriel no carro. Não sentia culpa, não sentia remorso, sentia paz, porque finalmente tinha feito o que era certo. Minha vingança não foi gritar ou brigar, foi simplesmente fazer a verdade vir à tona. E Osvaldo agora teria que viver o resto da vida sabendo que todos conheciam o homem que ele realmente era por trás da fachada de sucesso. Essa era a justiça mais perfeita que eu poderia ter. A segunda-feira chegou com um sabor diferente. Acordei mais leve, como se tivesse tirado uma mochila de pedras das costas. Gabriel tomou café cantarolando, coisa que não fazia há semanas. Renata me deu um beijo demorado antes de eu sair para o trabalho. Obrigada por ter defendido nossa família, ela sussurrou. No escritório, a rotina continuava normal, mas eu não era mais o mesmo. Tinha recuperado algo que nem sabia que havia perdido. Meu próprio respeito. Quarta-feira à noite, Renata atendeu uma ligação de Fernanda. Fiquei observando a expressão dela mudar durante a conversa. Quando desligou, veio até a sala onde eu ajudava Gabriel com o dever de casa. Minha irmã disse que o pai está trancado no escritório há dias, contou. Ricardo começou a revisar todos os documentos da herança. Encontrou coisas que não batem. Era de se esperar, comentei sem satisfação na voz. Fernanda disse que nunca viu o pai desse jeito, acabado, sem reação. Gabriel levantou os olhos da tarefa de matemática. O vovô está doente? Não, filho. Ele só está enfrentando as consequências das escolhas dele, expliquei. No sábado, Marisa apareceu na nossa casa sem avisar. Os olhos estavam inchados de tanto chorar. Renata a recebeu com um abraço longo. Sentamos na varanda enquanto Gabriel brincava no quintal. Ele não fala com ninguém, Marisa desabafou. Fica o dia inteiro olhando para o nada. Quando eu menciono o que aconteceu, ele só balança a cabeça. Sinto muito, Marisa. Falei, e era sincero. Mas ele criou essa situação. Eu sei. Ela enxugou as lágrimas. Passei anos fingindo não ver. Também tenho culpa nisso. Mas ver ele assim, destruído... Ele destruiu muita gente para construir o império dele. Lembrei com firmeza, mas sem crueldade. Agora está experimentando o que essas pessoas sentiram. Ela assentiu em silêncio. Domingo seguinte, era aniversário de Gabriel. Fizemos uma festa pequena em casa. Marisa veio, trouxe presente. Osvaldo não apareceu. Pela primeira vez em 8 anos, ele faltou ao aniversário do neto. Ele pediu para eu dizer que sente muito. Marisa entregou um envelope. Disse que não tem coragem de olhar para o Gabriel depois do que fez. Dentro tinha dinheiro. Devolvi o envelope. Não precisa. Gabriel não precisa de dinheiro dele. Precisa de um avô que o respeite. Naquela noite, antes de dormir, Gabriel me abraçou forte. Pai, você é o homem mais corajoso que eu conheço. Aquelas palavras valiam mais que qualquer vingança barulhenta. Osvaldo perdeu a voz, perdeu o respeito da família, perdeu a própria paz. E eu? Ganhei algo que ele nunca teve de verdade. Dignidade. A verdade não precisou de gritos. Só precisou ser dita. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você teria contado a verdade na frente de toda a família ou guardaria o segredo para sempre? Às vezes, o silêncio é a melhor arma, mas chega um momento em que a dignidade exige que a verdade venha à tona. O protagonista desta história enfrentou anos de humilhação até que a ofensa ao filho cruzou a linha do inaceitável. Esta história nos mostra que vingança não precisa ser barulhenta ou violenta para ser eficaz.
Simplesmente expor a verdade que alguém tanto tentou esconder pode ser a justiça mais poderosa. O sogro perdeu tudo que realmente importava: o respeito da família, a paz interior e a coragem de olhar nos olhos das pessoas. Enquanto o genro que ele chamou de inútil conquistou algo muito mais valioso: a dignidade de ter defendido seu filho e mantido seus princípios intactos. Esta história real nos faz refletir sobre quantas vezes aceitamos abusos em nome da paz familiar e sobre o verdadeiro significado de sucesso. Escreva nos comentários qual foi o momento que mais te impactou e se você já viveu alguma situação parecida. Sua opinião é muito importante para nós. Amanhã tem vídeo novo com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você pensar sobre relacionamentos familiares, traição e superação. Não perca! Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Até amanhã!